Shalom, shalom. Tem alguém aí? Vai entrando e vai dando shalom. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vão entrando e vão dando shalom. Acordem os preguiçosos, os que ainda dormem. Para isso a igreja foi chamada. Tem uma pessoa aqui, quem é da shalom aí? A Mônica. Mônica, compartilha para mim, por favor, e põe na escola dominical. Tem algumas pessoas que não me encontraram. Naísa, Sandra, a Magali não encontrou. Jaqueline, bom dia. Que bom ver você, Jaqueline. Alguns domingos que eu não te via. Deus seja louvado pelas vossas perseveranças. O Caio, nossa, que legal, Caio. Que bom te ver aqui. É muito bom, irmão, ter jovens estudando a palavra do Senhor, porque o jovem, a Bíblia diz que ele tem muita força, né? Timóteo era um jovem que coordenava igrejas para Paulo, Daniel era jovem, tantos homens que você diz que homens poderosos, mas começaram o seu chamado tão novo. Quanto mais novo a gente começa, mais experiência, mais maturidade nós temos, seja no psicológico, seja no psique, seja no espiritual. Muita gente diz, pastora, você tem a idade de ser minha filha. Tenho, mas você não tem a maturidade espiritual que eu tenho. Por quê? Porque atendemos o chamado muito cedo. Por isso que um jovem é tão importante para Deus. Quem dera se todos os jovens estivessem aqui. Ah, Jaqueline, Caio, Sandra, Naísa, Mônica. Tá faltando Carlinhos, Josefa, missionária Magali já está aqui. A Lucy, Beyoncé VIP, né? Tá que tá hoje. Quem mais tá nesse? O Carlinhos, que bom ver vocês. Carlinhos, Josefa, Deus abençoe. Já chegaram de viagem? Marcelo, quem mais? Marcelo, fale para Maria e para o José, que eu quero ver a xicrinha de café deles assistindo a aula também, igual a da Lucy. Hoje não tem desculpa, irmão, porque se Jesus voltar amanhã, não tem desculpa. Mônica, o link que você mandou no WhatsApp, ele não está indo. Acho que você mandou o anterior. Você mandou um link anterior, eu acho. Josefa, que bom ver vocês. Ah, eu fico olhando por lado para baixo, porque é a revista, é o celular, é o computador. Café com requeijão. Ah, Carlinhos. Aí você fez raiva ao pobre coitado. Aí você se torna pecador. Tomando café com requeijão. Ah, aí já é demais, né, gente? Eu vou até colocar uma xícara de café enquanto vocês se organizam. Em nome de Jesus, tá faltando gente nesse grupo. A Isabel, irmãos, acorda a Isabel, ela tá perdendo a hora. A Gabi Schaefer, que bom te ver aqui, Gabi, também outra jovem que tá
com força total aí no ministério. Aquilo que eu costumo falar, né? Deus levanta os seus pequeninos. Eu não sabia que a Gabi sabia mexer tanto com mídia e eu lá, dando parabéns pro povo. E a menina sabe mexer em tudo. Louvado seja Deus. Veja como Deus precisa de vocês, né? Como a casa de Deus precisa de vocês. Deus não, né? Como a casa dele precisa. Se todos nós pudéssemos fazer alguma coisa, a igreja estava muito longe, né? E não se espante com o que está acontecendo nos dias de hoje, porque isso está acontecendo em todas as igrejas. Há uma profecia de que a igreja não será a mesma, vai ficar só os remanescentes. Irmãos, aquela visão que eu tive de domingo, da plenitude do avivamento vindo para o Brasil, e Deus mandando levantar os evangelistas, evangelistas, ungidos a evangelista, estou falando de evangelistas, não homem que tem cargos. Começaram a me procurar, inclusive um deles vai vir para a nossa igreja, que é o Quirino, um grande evangelista, que eu admiro muito. E vamos começar esses cultos aí, quando abrir para todo mundo, com um grande mover mesmo, fazendo a vontade de Deus. Porque se eu creio no avivamento, e se eu creio naquilo que Deus está para trazer, nós precisamos investir nisso, não é verdade? Vou colocar café enquanto vocês entram. A Eliane, o Márcio está com você, Eliane? Porque você pela metade não dá, né? Ô Marcelo, o José e a Maria tá com você aí? O José e a Maria tá com você? Lição de número 3, eleição e predestinação. Como eu disse para vocês, essa revista é um pouco teológica, fala das doutrinas da igreja, né? Então ela vai trazer sempre referência aos tópicos mais importantes da igreja de Cristo. Isso é muito importante para um obreiro, para a igreja conhecer. Hoje nós vamos falar, na teologia, chama-se soteriologia, que é a doutrina da salvação. 2. Após, Marcela, acorda eles e fala para eles que a pastora mandou chamar para a aula. A Maria e o José. Fala para eles que eu mandei chamar para a aula, porque a aula da escola dominical traz libertação. Irmão, quem não assiste escola dominical é impressionante, não tem os resultados de vida que vocês têm. Então não venham me pedir oração se vocês não querem ouvir Deus. Marcelo, fala para eles, a pastora mandou chamar, antes que seja tarde, antes que venham os maus dias, antes que Jesus volte. Amém? Maravilha, está aqui. Irmãos, entrem na presença do Senhor com alegria. Nós estamos na presença de Deus. Salmo 100, verso 2. Entrai na casa, nas portas do Senhor com alegria. O diabo vai querer roubar a tua alegria de prestar culto a Deus. Escola dominical é uma sinagoga, é um lugar de estudo da palavra de Deus. E onde há o estudo da palavra de Deus, há libertação, porque o espírito da lei está agindo. Da lei que eu falo, não é essa lei de vida e de morte, mas da palavra de Deus. Eleição e predestinação, lição de número 3. Hoje à noite, todas as revistas estarão na igreja. Quem quiser dar uma passada lá e pegar, a não ser algumas irmãs, como a Ivanilda, a Isabel, que eu vou ter que passar na casa delas e tá deixando. Essa semana, irmão, foi um pouco corrido, né? Tive que fazer algumas coisas que não fiz devido a gente ficar resolvendo
coisas, vamos dizer, no mundo espiritual. Né? As guerras vêm e a gente se foca na guerra e termina. A Simone está na praia, Josefa. Ela está procurando um sinal, deve estar andando pela praia com. Vocês não viram o que ela fez ontem? Ela ligou, entrou na aula passada, que ela já tinha assistido, disse que conseguiu assistir a aula, quando viu era a aula passada, e ainda comentou na aula. Cheguei, tô aqui, consegui, né? Ela achando que ontem era domingo e ela estava procurando sinal na rua, né? Sei lá onde. Então vamos lá, eleição e predestinação. Você vai abrir sua Bíblia em Efésios 1, capítulo 4 ao 12. Efésios 1, capítulo 4 ao 12. Faça anotação na Bíblia. Não é pecado. Como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Esse é o tema principal da aula. Sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a presciência de Deus, segundo a sua soberania. Ele tem um plano antes da fundação do mundo. Isabel já está aqui. Vocês acordaram cedo hoje, né? Beneplácito, irmão, é consentimento, ou seja, segundo a sua vontade, tá? No Efésios, capítulo 1, a partir do 4, diz assim: como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para estar diante de Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Eu estou lendo na revista a leitura bíblica que está em Efésios 1, do 4 ao 12. Efésios 1, capítulo 4 ao 12, tá? No verso 6, para o louvor da sua glória e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, 8, que ele nos tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria. 9, descobrimos-nos o mistério da sua vontade. Esse é um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus. Eu gosto demais desse versículo, né? Qual que era o mistério de Deus, né? Muita gente pergunta qual que era o mistério de Deus. O mistério de Deus era esse, irmão, que todos os povos se agregassem a ele, né? E descobrir o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, ou seja, segundo a escolha que ele fez em si mesmo, a partir da sua vontade, de tornar a congregar em Cristo. Olha o mistério de Deus aqui, ó, de congregar em Cristo. Shalom Maria, cadê o José? Fala para ele que eu quero vocês dois na aula, assistindo a aula, porque a aula de escola dominical traz libertação. Tem coisa, irmão, que pode orar, pode enjoar, por isso que eu faço questão que vocês estejam na aula, tá? E eu sei quando vocês não estão na aula, eu vou dar algumas pegadas minhas. Muitos aqui, não vou dar pegada não, senão vocês descobrem como que eu sei que vocês estão e não estão, tá? Então deixa quieto, senão vocês vão dar uma de esperto, aí vai ser pior, né? Verso 11, nele digo que em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, com os que primeiro esperamos em Cristo. A eleição e a predestinação, na introdução da revista, fala assim:
São termos importantes na compreensão da doutrina. Esse vocábulo ligado entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, vamos abordar conceitos bíblicos de interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível está no primeiro tópico. A Fran está aqui, que bom, saudades. A dádiva da eleição procede à nossa existência antes da fundação do mundo, que Deus planejou para salvar, capacitar para uma vida de santidade. Ele nos elegeu de antemão isso. A eleição divina, a eleição traz a ideia de escolha. Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Para que nós fomos escolhidos? Aí ele mesmo responde em Efésios 1:4. Você pode até riscar aí na sua Bíblia. Efésios 1:4. Para que fomos escolhidos? Aí você faz uma bolinha no versículo 4. Para sermos santos. Em Jesus. Por isso a salvação é cristocêntrica. Em Jesus. Em que tempo se deu essa escolha que Deus fez para sermos santos? Aí você faz um círculo aí. Em que tempo foi isso? Faz um xizinho aí antes da fundação do mundo. Está no próprio versículo. A Bíblia ela tem que ser lida com perguntas. Existe um autor chamado Espírito Santo e ele está sempre conosco. Se você ler a Bíblia com perguntas, ele vai te mostrar as respostas. Os versículos vão saltar. Qual a finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis? Então, a pessoa não somente em Jesus eleito, sim, está unido, ela só pode ser eleito e santo unido a Cristo Jesus. A finalidade, eu já falei sobre santidade, santificação na revista anterior. Eu já falei que santo é Deus e que a sua santidade nos envolve e por conta de sermos introduzidos diante de Deus através de Cristo, é que nós somos santos. E ele fez isso nos elegendo antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Deus fez isso para mim e para você. Quais as condições da eleição? A Bíblia pentecostal, quem tem, que é a corrigida, diz que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu pré-arrependimento. Entretanto, esse meio não é metódico, não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Vida santa e irrepreensível, subtópico 3, diz assim: Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego para santo, agios, significa separado do pecado. Eu já expliquei isso para vocês. A questão não é separado no pecado, mas do pecado. Sermos irrepreensíveis expressa algo sem defeito, inculpável. Essa é a expressão mais correta, inculpável, porque é Cristo que nos introduz nessa santidade. Os termos apontam que a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. A nova vida dos eleitos, o tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, fruto de palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. Ou seja, veja que Deus pede um controle
das nossas emoções, né, para que ela não nos domine na salvação. E Deus também pede um controle sobre os desejos corrompidos, né, que é a impureza, a avareza, a embriaguez. A finalidade, Paulo diz assim, irmãos, que o pecado do homem é não se embriagar com o Espírito Santo. Nós temos o direito de ficarmos bêbados da presença do Espírito Santo. Paulo, quando vai falar de bebida forte, ele diz, olha, já que é para ficar embriagado, fiquem pelo Espírito, né? Então, aqui a salvação, a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita você a isso. Nós já falamos sobre isso, né? Algumas aulas passadas, quando o Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito, pela alma, que nos mostra aonde está as nossas prisões, né? Eu já falei isso, como que ocorre na mente, de uma forma bem superficial, como que funciona o cérebro, né, ao acordar, que recebe direções da alma. Então, o Espírito Santo capacita o crente quando a nossa alma nos conduz às nossas prisões. Então, acho que foi na aula passada que eu também falei que o Espírito Santo, ele, a aula retrasada, ele provoca, né, conflitos no homem. Então, se você passou por alguns conflitos, né, emocionais durante essa semana e Deus permitiu, então lembre-se de ver aonde estão as suas prisões. Eu digo isso porque Deus, ele está sempre trabalhando para a nossa libertação. Então, o tópico 2 diz que nós somos predestinados para ser filhos de Deus, né, como adotados por eles, filhos por doação, tá? E fala sobre o privilégio da adoção. Como vocês não estão com a revista, fica difícil de eu ficar lendo e vocês entenderem. No tópico 3, fala da sublimidade do propósito divino e da predestinação. Predestinação e salvação, né? Como que ocorre. E a predestinação em amor. Então vamos para a leitura bíblica que nós lemos de Efésios, capítulo 1, verso de número 4. Diz assim, como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, Deus, ele planejou a nossa salvação antes de lançar os fundamentos da terra. Por isso que Paulo vai dizer que a fé é o firme fundamento. Você não viu, você não estava lá quando Deus lançou os fundamentos. A Maria está dizendo assim, é isso que está acontecendo, conflitos da alma e com o espírito. Eu queria que vocês lembrassem de uma pregação do pastor, que deve estar na página da igreja, quando ele falou da deusa Juno. Ele disse que ela traz conflitos no mês de junho, ela traz disse-me-disse, ela traz contenda, ela traz confusão, né? E que nós deveríamos entender os tempos e estações que nós estamos vivendo. Então, é um tempo de guerra diante desses tronos espirituais da maldade, que lutam contra todos aqueles que não estão ao seu favor, tá? Então, prestem bem atenção a quem vocês estão servindo. Eu posso sair do meu normal? Claro que pode. Você não pode continuar no seu anormal. Você precisa voltar e ouvir a voz do Espírito Santo para que você seja um vencedor, tá bom? Então, Deus, ele planeja a nossa salvação antes da fundação do mundo, antes dos fundamentos da terra. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Então, antes que houvesse céus e terra,
Antes de Deus formar aquela maravilhosa e gloriosa terra que a gente costuma ler, né? E Deus formou o sol, a lua, as estrelas, um grande jardim. Antes da gente ver toda aquela maravilha sendo criada por Deus, Deus, ele fez uma maravilha maior para mim e para você, que foi a salvação. Deus havia decidido nos elegermos para sermos dele. Antes de Deus formar a criação, antes de Deus formar céus e terra, ele já tinha decidido dentro dele que ele elegeria o homem para a sua salvação, para estar nele, entronizado nele, independente se Adão fosse pecar ou não. Deus, em sua presciência, já tinha destinado a humanidade a estar com ele. Portanto, só não fica quem é burro, quem não quer, não é verdade, irmãos? Então, 2 Timóteo, do 1 ao 9, diz assim: ele nos salvou, ele nos chamou para uma santa vocação. Por isso o nome de eclésia. Eclésios, fala de dois derivados gregos, que quer dizer chamados para fora, ou chamados para uma convocação. É mais ou menos assim, você está em casa e o rei está fazendo uma convocação, onde ele vai tratar um assunto muito importante, e ele quer que todos estejam lá, foram convocados. Ele não está perguntando se pode ir. Todos foram convocados. Então é por isso que Paulo fala aqui, né, de uma santa convocação. Não em virtude das nossas obras, como eu gosto de repetir, não em virtude daquilo que eu fiz, mas por causa daquilo que ele determinou para a humanidade, que é a sua graça. Então, esta graça nos foi dada, esta salvação nos foi dada, né? Já que não é pelas minhas obras nem pelo que eu faço, então é graça, um presente dado por meio das obras de Cristo, antes dos fundamentos eternos, antes de Deus criar essa terra. Então, Malaquias, capítulo 1, vai dizer: vocês me perguntam, né, se eu vos amo. Eu sempre vos amei. Deus está falando com Israel, mas ali Deus está falando em Malaquias, Deus está falando do culto a Deus, tá? O culto a Deus, se você ler Malaquias, ele está falando dos 10 mandamentos. Ele fala do relacionamento do homem com a igreja, com Cristo, com ele mesmo, com as finanças, né? Com tudo. Então, Malaquias fala do culto a Deus. Quer saber como prestar culto a Deus? Vai ler Malaquias. E Malaquias, Deus começa falando. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus começa falando: vocês estão me perguntando, né, se eu amo vocês, mas vocês que não têm me amado, pois eu sempre vos amei. Então Deus, ele começa falando do amor dele. E ele começa a falar de duas crianças que estavam no ventre de uma mulher, Jacó e Esaú. E ele diz: olha para essas duas crianças no ventre. As duas não têm obras, as duas não têm destino, as duas, né, não tem, vamos dizer, não tem como você pegar duas crianças gêmeas e dizer: olha, essa vai ser melhor do que essa. Não tem como. Aí ele diz: portanto, eu escolhi Jacó. Ou seja, ele está dizendo assim: não é por obras, não é pelo que vocês me oferecem, mas é simplesmente por amar vocês. Porque ali é específico, quando ele diz escolhi Jacó, ele está falando de Israel, que ele escolheu um povo. Antes dos tempos eternos, né? Esse versículo que nós lemos está em 2 Timóteo 1,9, tá? 2 Timóteo 1,9. Ele nos chamou para uma santa convocação, eclésia, santa convocação. Não em virtude do que nós podemos fazer ou fizemos para ele, mas é graça, é um presente, é por meio das obras de alguém, por meio das obras dele. Ele nos chamou para ser indivíduos, um povo somente dele. Então, 2 Timóteo 1,9 deixa bem claro para que nós somos chamados e desde quando nós somos chamados. Interessante que Atos 15, 14 diz que Pedro começou a narrar como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles
um povo consagrado para o seu nome. Em Atos 15, eles estão falando, né, que Deus agora está agregando um novo povo, vamos dizer assim, dentre os gentios, um povo para estar junto com a igreja, a qual ele chamou também os judeus, né, que é a família do Pai. Então, Pedro ele começa falando em Atos 15 que dentre os gentios, ou seja, povo não judeu, nações, Deus está tirando o povo para agregar-se aos judeus. Então, Pedro ele começa explicando isso. Por que eu trouxe esse versículo de Atos 15? Porque em 2 Timóteo 1,9, Paulo não está falando do indivíduo, como muitas pessoas elas expressam de uma forma errada a salvação, como se Paulo estivesse falando de uma única pessoa ou de Paulo com Timóteo, e não é isso. Paulo está falando de um povo específico. Por isso que ele fala nos, está no plural, nos chamou para essa santa convocação antes dos fundamentos da terra. Ele não está falando dele mesmo nem de Timóteo. Ele está falando de um povo. É tanto que em Atos 15, Pedro, quando inicia seu sermão, ele deixa bem claro que, primeiramente, como que Deus agregou os gentios aos judeus, porque antes somente era apenas um povo, e o povo de Deus era quem? Somente uma nação. E quem era? Os judeus. Mas agora, dentre todas as nações da terra, Deus implantou agora os gentios a essa nação, e eu por isso nós temos o direito das mesmas bênçãos, né? Se você ler o Antigo Testamento, nós temos o direito, você pode ler como a primeira pessoa, porque Deus não te excluiu daquelas promessas. 2 Timóteo 1,9 diz que Deus fez isso, essa escolha para este povo, antes dos fundamentos eternos, tá? Desde o começo. 2 Tessalonicenses 2,13 diz que é desde o princípio, do começo de tudo. Ele nos elege para sermos filhos dele. Por quê, querido? Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que Deus fala que Israel é o primogênito dele. Primogênito filho de Deus. Por quê? Primogênito das nações. Então pensa só, Israel é o primogênito das nações, abençoarei os que te abençoarem, aquelas bênçãos de Abraão, aquelas coisas que você diz, meu Deus, né? Eu estou incluso nisso antes da fundação do mundo, porque Deus me chamou para essa salvação e para essa adoção. E agora, como adotados por meio de Cristo, eu faço parte dessa escolha. Deus, antes da fundação, 2 Tessalonicenses 2,13, desde o princípio, ele escolhe pecadores para serem salvos em Cristo Jesus. A proposta de Paulo não é falar dos indivíduos, mas a proposta de Paulo é falar da iniciativa de Deus. Por isso que a doutrina da predestinação é tão mal interpretada pelas igrejas, tá? E principalmente quando se discute termos teológicos como o calvinismo, arminianismo, né? E tantos outros que podemos ver por aí afora, né? Porque estão discutindo o indivíduo e não a iniciativa que foi dada por Deus, a qual esse é o interesse de Paulo, dizendo que o Senhor nos predestinou para sermos filhos, ou seja, está falando da iniciativa de Deus e não de um indivíduo, né? Eu fui predestinado por Deus, como diz, né, os calvinistas, né, que eu costumo dizer, Calvino deve se rebolir no túmulo, e se ele estivesse vivo hoje, ele já tinha voltado atrás a essa doutrina, né, de dizer que eu sou predestinado, eu fui separado e a Maria não. Deus escolheu Isabel, mas a Lucy não. Não, Deus não fez isso, irmãos. João 3, não,
entra em conflito com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, né? Isso entraria em conflito. Então, Paulo está falando, quando ele fala de predestinação, de eleição, Paulo está falando de uma iniciativa do próprio Deus antes da fundação do mundo e não de um indivíduo. Aí ele conclui dizendo que Deus nos predestinou, Efésios 1, 5, 6, que nós lemos, para sermos o quê? A adoção por meio de Cristo para o louvor da sua graça. Este é o plano de Deus. Agora, a pergunta é, quem vai aceitar? Aí o que muitos calvinistas presbiterianos não aceitam é, se eu coloco essa pergunta, quem vai aceitar? É como se eu estivesse limitando Deus, né? Aí eu estou limitando Deus porque Deus, né, ele é soberano, ele conhece todas as coisas, ele não está preocupado com a opinião do homem, mas Deus também não é tirano, tá? Ele está preocupado sim com a tua opinião, mas a tua opinião não muda os planos de Deus. Então, este é o plano de Deus. Quem vai aceitar, né, é você que sabe, disse Paulo, né, e nós vamos ler o texto que Paulo declara isso. Maria, o José está por aí? Mesmo diante da nossa rebeldia, da nossa transgressão, o plano de Deus ele permanece intacto e vitorioso. Por isso que eu faço questão de ressaltar isso. O plano de Deus é esse. Antes da fundação do mundo, escolher um povo. Paulo ressalta isso falando disso, da iniciativa de Deus, e deixa bem claro que o plano de Deus é intacto e vitorioso. Então, as minhas decisões, as minhas fraquezas, não muda este plano glorioso de Deus. Um exemplo, no plano político, o homem precisa saber para qual objetivo. O Zé não está aí, ele está trabalhando? O homem, ele precisa saber para qual objetivo ele foi chamado. No plano político, o homem precisa saber por que ele foi eleito, um prefeito. Você votou nele. Ele precisa entender que ele fez promessas para vocês. Foi feita uma aliança. E essa aliança você disse, eu aceito a aliança desse cara, vou votar nele. Aí ele fez promessa. Aí ele começa a governar sobre a cidade de São Caetano. Este homem, a qual foi eleito pelo povo, ele começa a errar. Ele não cumpre o seu papel como prefeito. Logo, como acontece com muitos, vem a cassação. Por quê? Por conta dos seus erros. Ele não está cumprindo a sua função no plano político. Então ele é o quê? Ele é retirado. E outro entra em seu lugar. Pois fala para ele, Maria, que eu estou chamando para assistir a aula. Fala para ele que o muito trabalho, provérbio diz, excede a pobreza, não a riqueza. Mas aqueles que esperam no Senhor é que prosperarão. Assim, irmãos, não exercendo com dignidade e eficiência o seu cargo, ele está atraindo a confiança daqueles que o elegeu. Então, se Deus me elegeu desde a fundação do mundo e ele me chamou, só um parênteses aqui, né? Senão muita gente vai ficar confusa. Pastora, você falou que excede a pobreza? Sim. Deus falou que nós temos que ter um dia de descanso. Que Israel perdeu as maiores bênçãos de entrar na promessa de Deus, por não entrar nesse descanso, por não parar para ouvir Deus, por não parar para descansar, por achar que a mão dele é mais forte do que a mão de Deus. Muitos empobrecem por não colocar sua confiança em Deus, não descansar sua alma em Deus, e acha que viver trabalhando vai pagar suas contas. Então, irmãos, nós precisamos tirar nem que seja um dia da nossa semana para reconhecer que Deus é que provê nossas coisas. Amém? Então, gasta tempo com Deus, gasta tempo ouvindo a voz de Deus.
O mês que nós estamos, Maria, está acontecendo isso. Mas declare o Salmo 18, ore ao Senhor, estenda suas mãos sobre a sua casa e não entre na mesma pilha. Amém? Que é o que o diabo quer. O diabo ele quer nos levar para a guerra, irmãos. Não deixe o diabo te levar para a guerra, né? Te chame de feia, desdentada, gorda, faz o que quiser. Quer pecar, peca, despeca, mas não saia da sua posição, amém? Então, irmãos, se nós não exercermos com dignidade e eficiência o nosso cargo ao qual nós somos chamados, nós estamos traindo a confiança daquele que nos elegeu antes da fundação do mundo. No plano espiritual, isso não é diferente. Se no governo humano um prefeito é retirado do seu cargo, um presidente é retirado da administração de uma empresa e assim por diante, porque não está cumprindo com excelência e eficácia o seu cargo, quanto mais nós, tá? O plano espiritual de Deus também exige que nós venhamos cumprir com eficiência, né, aquilo que Deus nos chamou para sermos, tá? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Então, irmão, nós precisamos obedecer aquele chamado que o Senhor nos fez, tá bom? E com excelência nós devemos cumprir esse chamado, com eficácia, não com descaso. Uma coisa que Deus sempre faz é colocar o homem na prova. É carro que quebra, é dinheiro que falta, é conta que não se paga. Sabe por quê, irmão? Porque a gente tem um costume de nos acomodar. O diabo veio, nos leva para a guerra. Deus está falando e a gente, em vez de glorificar a Deus, se alegrar em Deus, a gente está reclamando. Está reclamando. E a gente começa a entrar em contenda e confusão, como disse a Maria. E a gente está sendo ingrato com Deus. Porque, olha, Deus tem feito coisas grandes, tem nos alimentado, né? Ele tem feito coisas maravilhosas aqui. E nós estamos vivendo como se Deus não estivesse fazendo nada. Então, Deus permite, irmãos, que nós venhamos entrar em certos conflitos financeiros, que é onde toca na nossa vida, é aquilo que a gente consegue ver. Para quê? Para que a gente volte a clamar. Isso são coisas que estão na Bíblia claramente. Se você vê, Deus coloca Israel num plano, Israel volta, aí Deus vai e leva para cativeiro, Deus vai e leva para conflitos, Deus vai, e o homem está... Irmão, se nós respondemos para Deus com alegria e não esquecemos o que Deus fez o mês passado, há 15 dias atrás, há uma semana atrás, não esquecendo disso e olhando para o alvo, como disse Paulo, não existe conflito. Os conflitos vêm por quê? Por conta da nossa indecisão. Né? Eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu vou por aqui, sabe quem eu sou? É indecisão. E a Bíblia deixa bem claro que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo pelo um plano perfeito dado por Deus. Meti o pé no sururu. A Lucy tá falando. Entendi. Ai, meu Deus. Essa foi boa, Lucy. Então, o plano político do homem, ele precisa saber para que ele foi eleito. No plano perfeito de Deus, o homem precisa saber para que ele foi colocado nesse plano. E a Bíblia deixa bem claro que nós somos chamados para sermos santos. Este é o plano de Deus. E está bem claro o objetivo da eleição. E o objetivo da eleição de Deus, como eu disse, não é o indivíduo. Mas Paulo está deixando bem claro que a proposta de Deus é o plano perfeito de Deus. E o objetivo desse plano, dessa eleição, é a santificação para a qual ele nos elegeu, a qual é o desejo daquele que nos chamou. Então, sabemos que quando um eleito se corrompe, por exemplo, na prefeitura, ou até mesmo no seu trabalho,
quando ele desvia-se das suas funções, ele pode ser punido. Se você está trabalhando, a Maria está falando que mete o pé no cururu mesmo, não é nem no sururu. Irmãos, se nós nos corrompemos diante da função que nos foi dada, tratando com negligência, você precisa entender que você vai ser punido por isso. Se no seu trabalho você é punido, uma terça parte do seu salário é levada porque você faltou certa quantidade de dias, é descontado. Né? Quem trabalha para outras empresas e já trabalhou, sabe como que funciona. Se eu faltar 5 dias, é descontado uma boa grana por não ter cumprido a minha função. Né? Se eu sou colocado em um cargo importante, vamos dizer, no meio político, e eu não estou cumprindo com eficácia, logo eu sou cassado. Então, se no mundo nós temos essas regras, por que no mundo espiritual nós não queremos colocar e andar segundo as regras que Deus predestinou antes da fundação do mundo? Né? Como eu disse, o objetivo da eleição é que todos sejam santos, porque eu já expliquei sobre um dos atributos de Deus, que é a santidade. Nós somos santos porque fomos entronizados nele e fomos chamados para a santificação. Já expliquei também sobre a diferença de santidade e santificação. Então, se eu não ando neste plano, eu jamais verei a Deus. E enquanto eu vivo nessa terra, eu sou punido por não cumprir as minhas funções. E eu posso até perder o cargo. E nós vamos ver isso aqui nos versículos agora. Nós podemos sim perder sim o nosso cargo ao qual nós somos eleitos. Nós podemos sim perder o propósito de Deus da qual ele nos chamou. Apocalipse 3:5, o que diz? O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma o riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome mediante ao meu Pai e diante dos anjos. O vencedor é alguém que luta. Filipenses 3, do 12 ao 14, também é outro texto. Apocalipse 3:5. Agora, o mais interessante é Filipenses 3:12, que Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou seja, ele está falando da salvação. Ele está dizendo, eu não obtive tudo isso ainda. Olha o que Paulo diz. Ou tenha me aperfeiçoado ainda, mas eu estou prosseguindo para alcançar isso. Olha o que Paulo diz. Pois para isso eu fui alcançado por Cristo. Olha aí a eleição. Eu fui alcançado por Cristo para quê? Para ser aperfeiçoado e prosseguir para o meu alvo. E qual o meu alvo? Está em Deus. Então, irmãos, Paulo continua. Não penso eu mesmo que eu já tenho alcançado. Eu não posso pensar assim, que eu sou salvo. Porque eu estou lutando para isso. Mas uma coisa eu faço. Filipenses 3, 12, 14. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo avançando. Eu não posso retroceder. Eu não posso ficar naquela vidinha, irmão, de Deus me transformar, fazer o que faz na minha vida e eu volto ao vômito, volto à lama, volto a servir demônios. Eu não posso viver dessa forma. Eu preciso esquecer as coisas que para trás ficam e preciso avançar para o prêmio da qual eu fui predestinado por Deus. Avançando para o alvo, indo adiante, prosseguindo. Isso é a salvação, a fim de que? De ganhar um prêmio do chamado à eleição celestial. Em quem? Em Cristo Jesus. Então dá para você entender que quando se fala que Deus predestinou, que Deus não que é o tema da nossa aula, Deus predestinou, Deus elegeu, Deus não está falando de indivíduos, Deus está falando de um povo. Mas Paulo, quando fala sobre este assunto, ele não está falando somente de um povo, mas ele está falando do objetivo, do plano, que é uma iniciativa do próprio Deus. Apocalipse, o que vencer, 3:5, o que vencer. Então está falando
de uma jornada, como de um atleta, como de, para os homens, como de uma competição de futebol, né? Alguém tem que jogar para vencer, alguém tem que lutar para vencer. Então há o que vencer, né? Aquele que luta, aquele que está, vamos dizer assim, nessa jornada, que está indo adiante, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome. Então, se eu não luto para ser um vencedor, e Paulo vai dizer, olha como é fácil ser um vencedor em Cristo. Se o plano é perfeito e está em Cristo, e eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. Então, irmão, se o plano é perfeito, nada muda em Cristo, e eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome. Então, eu corro o risco de hoje Deus riscar o meu nome. Paulo, em Filipenses 3, ele diz, não que eu tenha sido aperfeiçoado, não que eu já tenha alcançado. Se Jesus voltar hoje às 3 horas da tarde ou ao meio-dia, porque a Bíblia diz que o sol vai começar a nascer e de repente ele vai voltar. Quando Jesus começar a voltar, e você está nessa birra, e você está nessa palhaçada de peca e despeca e não sabe o que quer da sua vida. Irmãos, uma coisa é você estar sendo trabalhado pelo Espírito Santo e você responder ao Espírito Santo. E outra coisa é você responder aos desejos da tua carne, né? Conflito, todo mundo entra. Mexer com as nossas emoções e viver com elas todos os dias é normal. A ciência, a psicologia vai dizer que tem pessoas que são mais agitadas, outras são mais calmas, né? Tem até, a psicologia tem até nomes para isso, né? Tem o sanguíneo, tem o colérico e assim por diante. E, então, nós temos isso em nós. Mas como que eu estou respondendo para Deus? Isso é a pergunta. Como que eu estou lutando? Como que eu estou prosseguindo para o meu alvo? Eu posso perder a minha salvação? Esses dois, só peguei 2 textos, só para você ter uma noção de que eu posso simplesmente ter meu nome riscado. Né? E que Paulo deixa bem claro, mesmo Paulo que fala de predestinação e eleição, ele deixa bem claro, não que eu tenha sido aperfeiçoado, ou seja, ele ainda está em santificação, mas eu prossigo para alcançar isso, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Ele foi alcançado por esse plano de salvação, de eleição, antes da fundação do mundo, para ser santos. Então ele foi alcançado por meio de Cristo, isso é graça, ele deixa bem claro isso. Mas não posso pensar que eu mesmo já tenha alcançado. Ele deixa claro isso. Mas, irmãos, uma coisa eu faço. Eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam, dos meus velhos costumes, e estou buscando avançar, prosseguir. Tá? Eu tenho falhas, eu tenho erros, somos pecadores, mas como que eu estou respondendo? Eu preciso prosseguir. Eu preciso prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus, que já foi me dado em Cristo Jesus. Então, irmãos, assim acontece no mundo espiritual. Paulo exorta em 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Ele diz, irmãos, não erreis. Os devassos, né? Todo mundo sabe que é uma pessoa devassa. Os idólatras, não é aqueles que têm imagem de escultura. Um homem que se masturba é idólatra. Ele consegue fazer mais o desejo do coração dele do que aquilo que Deus pede para ele. Ele é idólatra do próprio corpo. Os idólatras não entrarão no reino de Deus. Os idólatras não é aquele que tem imagem de escultura, mas a idolatria está no coração do homem. Então, queridos, a idolatria está no meio evangélico? Está. E tem muitos idólatras no meio evangélico. Muitas pessoas que fazem mais os desejos do seu próprio coração
do que a vontade do próprio Deus, né? Então, existem vários tipos de idolatria, tá? O que é um devasso? Uma pessoa imoral, né? Aí tem aqueles caras que se diz crente, mas no meio da piadinha, sabe aquelas piadas imoral, né, pervertida, aí o cara vai lá, não acha graça nenhuma, mas para agradar os caras ele dá risada. Ele está sendo um devasso, alguém imoral, libertino. Aí ele vai, ouve um palavrão, ele acha engraçado. Ele é devasso ainda, porque ele está achando graça em coisas imorais. A Bíblia diz que os devassos não entrarão no reino dos céus. Então preste atenção nos teus velhos costumes. Preste atenção nas palavras que saem da sua boca, se são imorais. Se você ainda gosta dos costumes imorais, preste bem atenção nisso. Os idólatras, preste bem atenção. Muitas pessoas são idólatras ao dinheiro. Elas não conseguem dar dízimo, elas não conseguem ofertar, são idólatras. Jesus deu nome. Ele chamou de mamon aqueles que adoram o dinheiro e colocou o nome a esse Deus. Ele colocou mamon. Imagine se Jesus tivesse parado ali para colocar nome à idolatria de todos os deuses do nosso coração. Aí a Bíblia diz: o adúltero, né, não entrará no reino dos céus. Adultérios, aquele homem que não consegue se saciar com uma mulher só. Os efeminados, tá? Os efeminados, irmãos, tem homens que foram criados por mulheres e eles são meio efeminados. Inclusive um pastor, grande teólogo, um homem, gente, um homem de Deus. Inclusive ele hoje, acredito que ainda está, porque isso foi uns 2, 3 anos atrás, ele estava indo para a igreja Bom Pastor na Europa, a primeira igreja do mundo que começou a enviar pastores, né, para o Brasil. E esse professor de teologia, ele foi professor do nosso pastorado. Nós fizemos teologia pastoral. E este homem, ele tinha um jeitinho muito delicado. Até para dar aula, ele dava aula assim, né? Ele fazia assim com a mãozinha, muito afeminado. Mas isso não significa que ele é esse tipo de efeminado, né? Homens criados com mulheres, homens que veio do homossexualismo, eles demoram, eles terminam ficando meio afeminados, não muito, mas ficam. Isso não significa que eles não entrarão no reino dos céus. Estamos falando de homens voltados. Os sodomitas, tá? Os sodomitas, todos que praticam sexo anal, tá? Não entrarão no reino dos céus. Pastora, sexo anal é proibido na Bíblia? Sodomitas são todos aqueles que praticam, por isso que Sodoma e Gomorra foi queimado. Irmãos, a Bíblia não quer somente proteger o teu corpo, mas no mundo espiritual isso tem uma influência muito séria. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, né? Tem gente que não para de beber e diz, mas a Bíblia não proíbe a bebida, né? Os maldizentes, né? Tem pessoas que não param de falar mal dos outros. Os roubadores, nenhum desses entrarão no reino de Deus. Então, irmãos, eu posso perder a salvação se eu tenho esse tipo de prática? Posso. Né? Por isso que Paulo diz que nós devemos prosseguir para o alvo da boa vocação a qual nós somos chamados. Na revista, no tópico 2, subtópico 2, fala das condições dessa eleição. A eleição, como eu disse para vocês, a Maria está falando aqui que a insensatez também é uma certa idolatria, que é uma loucura própria. Sim, toda vez que eu cumpro a vontade do meu eu estou idolatrando o meu ego. Então não deixa de ser idolatria. Por isso que eu não gosto das pessoas que ficam criticando pessoas católicas, tá? Porque muitas vezes o católico ele não está preso tanto à imagem, o coração dele não está preso ao dinheiro. Se o padre for no sítio do meu irmão e pedir um boi,
de oferta para a festa junina da igreja, o meu irmão vai dar. Se ele for no açougue do meu outro irmão e pedir ovos para a festinha de quermesse da igreja, o meu irmão vai dar. Mas na boa, além do dízimo que ele dá e além das ofertas que eles dão. Minha mãe conseguiu juntar 10 mil reais para a igreja fazendo cachorro quente. Além do dízimo que ela dava todo mês, além das ofertas que ela dava todo mês. Aí eu te pergunto, quem é mais fiel em dízimo e oferta? É católico ou é crente? Você vê aí o padre pega um carro zero e põe para leilão, ganha dinheiro no leilão e não gastou um centavo com o carro. De onde ele tirou isso? Do próprio povo, que faz questão. Por isso que a igreja católica, todo lugar que chega, tem um prédio próprio. Aí você vem dizer que aquele povo é mais idólatra que você, porque eles têm uma imagem de escultura, mas você tem uma imagem de escultura dentro de você. Chama-se ego, chama-se perversão e etc. Então, eu não gosto de criticar os católicos por isso, porque em muitas áreas da vida deles, eles não são idólatras. Eles podem estar debaixo de um engano. Então, a eleição, irmãos, vamos voltar a falar da eleição, é um ato soberano de Deus. Algumas pessoas saíram da sala e estão entrando novamente. Né? Eu queria que vocês não saíssem, porque esse é um assunto muito polêmico e causa muita dúvida. E muitos crentes não sabem viver com Deus por conta desse tipo de coisa. Ela acha que ela é salva e ela pode fazer o que quiser, mas ela precisa entender a eleição e a predestinação dela. A eleição foi um ato de Deus antes da fundação do mundo, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Ele nos escolhe, ele escolhe um povo, não um povo específico, a escolha a Mônica, a Sandra, não. Não, ele chamou dentre os gentios um povo. Então, aquele que tem o poder da eleição, daquele que tem o poder de escolher, ele manifesta a sua vontade de salvar os seres humanos, todos os seres humanos. Olha o que 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz. Por isso, é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha o que ele diz. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Foram só umas 4 que saiu, irmão, e voltou. Por isso que é bom e agradável diante de Deus que o nosso Senhor e Salvador, que todos os homens se salvem. A vontade de Deus é essa, que todos se salvem e venham a ter o conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Este, irmão, é o maior pecado do homem. Deus fez um plano de que todos estivessem a desfrutar-se da sua glória, do seu favor, da sua riqueza, da sua prosperidade, do seu rei. É a mesma coisa, irmão, que um rei chegar numa cidade e dizer: quem quer morar comigo no palácio? Você mora na rua e você diz: muito obrigado, seu rei gordo. Vai, ninguém precisa da sua riqueza. É a mesma coisa. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e conheçam a sua verdade. Tenham conhecimento. Uma das coisas que Deus não suporta, falta de conhecimento, porque ele revelou-se ao homem com toda a sua vontade. Então esse é o maior pecado do homem. Recusar este convite, recusar conhecer esse Deus, recusar estar nesse reino, recusar, irmãos. Nós recusamos literalmente. Nós estamos sendo Judas. Jesus está molhando pão no vinho, colocando em nossa boca, e nós estamos saindo da mesa. Jesus preparou uma mesa. Jesus preparou a melhor mesa. A Isabel participou com a gente na mesa de Páscoa e ela viu como é linda a mesa. Isso porque nós não preparamos como o rico prepara, né? Nós preparamos com as nossas condições financeiras. Jesus, ele prepara uma mesa com o melhor que ele tem no reino dos céus. Ele convida
todos os homens para participar. Aí vem um, se levanta e é movido pela sua cobiça e recusa ficar sentado naquela mesa. Irmãos, não fala de Judas, porque estamos sendo Judas todos os dias, saindo da mesa do Senhor. Quantas pessoas não participam da Santa Ceia, porque estão saindo da mesa do Senhor e recusando o seu convite? Maria está dizendo, então, quando uma esposa se nega a satisfazer o desejo carnal do marido, ela está sendo sábia? Desejo carnal seria sexo? Desejo carnal, que tipo de desejo carnal? Se a relação sexual do casamento santifica o casamento, então eu não estou sendo sábia em recusar. Mas não pode ser feito assim, do jeito que o homem quer, né, tratando a mulher. Não, a Bíblia diz que o homem deve tratar a mulher em amor, tá? Então tudo deve ser feito em concordância. Mas se o cara traz, vamos dizer, algo abominável para o leito, ou um filme pornográfico e quer que você assista, não, você não tem obrigação nenhuma de satisfazer esse desejo, né? Manda ele para o quinto dos infernos. Não, mas não, irmão. Mas não assiste, porque isso não é satisfazer a vontade de Deus, mas a vontade do homem, né? A Bíblia diz que o sexo ele é puro e ele é santo praticado dentro do casamento, tá? Então isso deve ser feito diante de Deus, como a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo é aquele que está no meio dessa aliança e ele vem, ele desce para abençoar a relação. Por isso que é tão profano o adultério e outro tipo de relações fora do casamento. Porque quando o Espírito desce, que ele é o Deus de aliança, para abençoar aquela aliança de sangue que é feita através das relações, ele não encontra aliança ali. Então, logo ele se retira, logo entra-se demônios e amaldiçoam. Né? Então, no casamento, o Espírito Santo ele está sempre presente. Mas, se o teu esposo ele tem desejos profanos, ele precisa aprender a lidar com isso. Você não tem obrigação nenhuma de pecar junto com ele. Porque o leito conjugal no matrimônio, ele é santo. Então, a Bíblia diz, não traga nada profano para a sua casa. Né? E muitos homens, às vezes, trazem coisas profanas, coisas que não pertencem a Deus. E a Bíblia diz, não deixar nada profano entrar na sua casa. Então, Deus, ele não ficou apenas no querer, ele providenciou a nossa salvação. Ele não ficou só imaginando, né? Nem na sua vontade. Como eu já disse aqui, todos os desejos de Deus, quando Deus deseja, ele cumpre. Então, ele providenciou os meios pelos quais todos pudessem ser salvos. Em Tito, capítulo 2, 11, deixa bem claro, porque a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Não diz que vai ser manifestada, não diz que a graça de Deus é manifestada, ou seja, não é pela a Nossa Senhora das bicicletas, nem das bolinhas de gude, nem da chimbra, né? É a manifestado, ou seja, de uma forma masculina, trazendo salvação a todos os homens. Cristo, ele já se manifestou. Então nós temos o direito adquirido, porque essa eleição foi dada por Deus, essa manifestação veio através de Cristo. As obras de Deus, elas precisam estar em nós. E quais são as obras de Deus? Você pergunta. Se as obras de Deus precisam estar em nós, quais são as obras de Deus? João, capítulo 6, verso 29. Crê em Jesus Cristo e nas suas obras. Aí Jesus diz, eu cumpri toda a vontade do Pai. Eu fiz todas as obras do Pai. Eu vejo meu Pai fazendo, eu faço. Então, quando eu creio nas obras de Cristo e eu estou nelas, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Na eternidade, Deus ele prepara ou preparou para o ser humano um único lugar. João 14, 2.
Deus preparou para o ser humano um lugar. João 14, 2. A qual Jesus fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar. Casa de meu pai. Quando Jesus fala na casa de meu pai, Jesus está falando de dentro do templo. Então ele está falando para aqueles judeus que desejavam e ansiavam morar no templo. Por isso que Davi ele canta: eu quero morar e quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É o desejo de todo judeu, morar na casa de Deus. Por quê? Porque eles sabem que da casa de Deus, Deus libera bênçãos. Aí Davi vai dizer: eu não entro na presença de Deus de mão vazia, porque eu só saio de mão cheia, eu não posso, é vergonhoso. Então, todo judeu, ele sabia que da casa de Deus é o lugar onde Deus libera bênçãos. Então, quando Jesus diz da casa de meu pai, ele está falando de dentro do templo, para que aqueles homens que estavam assistindo dele entendessem: olha, o desejo do coração de vocês, Deus, ele vai cumprir em mim. Deus, ele faz a terra para que ela viva os seus propósitos, como eu costumo dizer, para que a terra fosse uma colônia dos céus. Por isso, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Jesus está assegurando, quando ele fala em João 14, que na casa do meu pai há muitas moradas, ele está assegurando o homem que Deus vai restaurar a terra e vai restaurar aquele templo. Para que Deus ia trazer salvação para o meu corpo, se só minha alma e meu espírito ia ser salvo? Se eu ia ficar passeando no céu feito uma alma penada, para que Deus ia salvar meu corpo, querido? Porque é uma intenção de Deus restaurar todas as coisas. Então, para que Deus ia salvar o meu corpo se ele não tivesse promessa de restaurar a terra? Então, os mandamentos de Deus servem para que você ande nessa terra com a realidade dos céus. Muitas pessoas não querem cumprir os mandamentos de Deus porque dizem que isso é coisa do Antigo Testamento. Mas se eu estou incluso no povo de Deus, irmãos, a nova aliança sou eu. Eu faço parte de uma nova aliança agora, né? Porque a aliança antiga já foi feita. Cristo agora une um novo povo a essa aliança. Então, os mandamentos de Deus nessa terra servem para que eu ande nessa terra com uma realidade dos céus. Então, eu mostrando para a humanidade que eu vivo a realidade dos céus, também, automaticamente, eu vou receber essa realidade mais na frente. Então, para que Deus vai dar o mundo para ser restaurado? O mundo, para que Deus daria o mundo para se restaurar, e o mundo, se ele não tivesse plano de governar neste mundo? Para que Deus ia mandar Jesus morrer na cruz para restaurar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, e teria promessa de governar em Jerusalém, se ele não tinha interesse em restaurar esse mundo? Aí tem muita gente que diz: ai, morreu, está com Deus agora. Ai, irmão, para com isso, conversa de novelinha de Rede Globo, ficar andando com o pé na grama ou passeando feito alma penada. Jesus não fez a gente para isso, não. Jesus fez essa terra uma colônia dos céus, e ela vai ser uma colônia dos céus. Jesus fez essa terra para eu e você governar nela, andar nela. E a Bíblia diz que não é por qualquer porcaria que a gente vai pisar, não. João vai dizer: as ruas pareciam ruas de ouro, ou seja, é coisa magnífica. Então, querido, se você quer viver numa vida abundante de um reino de Deus em toda a sua eternidade, você precisa entender isso, que Deus amou o mundo de tal maneira. O inferno não foi feito para você. O inferno foi feito para o diabo. O inferno é a espera dos ímpios. Quem são os ímpios? Conheceram Deus, ouviram a Deus, mas se negaram a andar com Deus, tá? Então, esses homens agora estão no inferno esperando o dia do seu julgamento. Mas a Bíblia também vai dizer que existe o paraíso, a espera daqueles que morreram em Deus. Então, se existe um lugar de espera, um lugar que Deus preparou na eternidade,
conhecido como inferno, segundo afirmou Cristo. Não foi feito para mim e para você, mas foi feito para o diabo e seus demônios e os seus seguidores. Todos os ímpios de todos os tempos, após o juízo final perante o grande trono, estarão reunidos no grande trono branco de Cristo. Todos esses que saíram do inferno, é mais ou menos assim. Algumas pessoas vão para o inferno, aí Jesus começa a falar, começa o grande julgamento. Fulano, aí o cara sai do inferno. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Vamos colocar o José que está lavando o carro. Oh, Jesus! Muito obrigado, Jesus, por me ter tirado lá do inferno. Eu estava queimando há tanto tempo, nem consegui contar quanto tempo foi, mas parecia uma eternidade. Muito obrigado, viu, Jesus? Isso é o grande trono de branco. Por ter me tirado de lá, viu, Jesus? Aí Jesus traz o livro da vida. Deixa eu ver o que ele estava fazendo de domingo. Ah, ele estava lavando o carro. Tá certo. Era o dia de você me ouvir, porque você não quis me ouvir. Volta para lá. Não, Jesus, eu não quero voltar, não, Jesus. Não, Jesus, volta para lá. Então, irmãos, no grande trono branco, Jesus vai estar julgando todos aqueles que se recusaram a estar na presença de Deus. Serão lançados, vamos falar dos idólatras. Eu fiz uma brincadeira, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Não vai ser religioso, achando que eu estou mandando ninguém para o inferno. Que Deus recolha essas palavras antes que você pense isso, amém? Então, a Bíblia está dizendo que será lançado no inferno por toda a eternidade, no grande lago de fogo. É como se, deixa eu ver aqui, o lago de fogo fosse isso aqui. E o inferno vai ser lançado nele. Amém? O inferno é esse buraquinho que você está vendo. O lago de fogo é como se fosse um grande estômago, um grande lugar que vai comer o inferno que a gente tanto tem. Demônio não tem medo de inferno, demônio tem medo do lago de fogo. Por isso que os demônios gritaram nos pés de Jesus. Por que você vem nos atormentar antes do tempo? Não nos lança naquele lugar, nos lança naquela manada de porco. Aí a gente desce pelo abismo, ou seja, eles queriam ir para qualquer lugar, menos para o lugar aonde Cristo tem autoridade de mandar eles. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, do 10 ao 15. Amém, Márcio. Deus abençoe. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta. Engraçado, irmãos, enxofre é uma coisa que nariz humano não suporta. Então você imagine você por toda a eternidade sentindo um cheiro que a tua realidade física não suporta. Será lançado também no lago de fogo o falso profeta. Dia e noite serão atormentados para todo sempre e sempre e sempre. Aqueles que não forem achados no livro da vida também serão lançados no lago de fogo, ou seja, teu nome foi escrito antes da fundação do mundo, mas você pode ser riscado. E quando forem procurar o teu nome, se ele não estiver lá, você também será lançado nesse lago. Apocalipse 20, 10, 15. Então, se paraíso é a espera dos santos e inferno é a espera dos ímpios, então existe um lugar de espera, então é porque Deus está preparando este lugar para ser restaurado. Há um lugar dado por Deus, como Cristo disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, estão sendo preparados. Amém? Qual é o agente dessa eleição? Cristo, Efésios 1:4, ele nos elegeu nele, como se vê. O agente dessa eleição é Cristo. Deus não nos escolheu em nós mesmos, por nossos méritos, por aquilo que eu poderia fazer para Deus, nem aquilo que eu poderia dar na igreja. Nós somos salvos a partir de Cristo e do seu sacrifício.
através da sua morte e não daquilo que eu posso fazer para ele. É uma escolha de Deus isso. Então, o propósito da eleição é que eu venha ter uma vida santa e irrepreensível, pois somente os santos poderão ver a Deus. Então, Deus nos elegeu em Cristo e com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A nova aliança, ela não anula a aliança anterior, ou seja, o Antigo Testamento. O Novo Testamento não anula o anterior, mas a nova aliança é um novo povo a qual Deus agrega a nação de Israel. 1 Pedro 2,10. Olha o que aqui Pedro diz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Deus está formando um povo universal para que seja santo. E não somente Israel é santo, mas agora um povo agregado a Israel para ser santo. Vida santa. Nenhuma pessoa deve considerar-se eleita de Deus se não tiver santidade. Irmão, esquece isso. Gente que faz o que quer. Né? Gente que faz o que quer, vive do jeito que quer. Ai, eu sirvo a Deus. Se você serve a Deus e não serve aos seus pequeninos, Jesus disse, a mim nunca me serviu. Não é isso que Jesus disse? Se você diz que me serve e não serviu a nenhum desses pequeninos, quando Jesus fala de pequeninos, fala dos seus seguidores, dos seus discípulos. Ele diz, se vocês me servem e não servem a nenhum dos meus pequeninos, vocês nunca me serviram. É a palavra de Jesus, tá? Para quem quer bater de frente com essa doutrina de dizer que eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus, então tá ferrado. Porque Jesus diz, se você não serve aos meus pequeninos, você não serve a mim. Amém, irmãos? Então, quando você ouvir essa frase, você lembre-se de você não entrar nela, mas de que você precisa servir como o seu Deus serviu. A santificação não é uma causa, mas ela é uma prova da nossa eleição. Ela não é uma causa, eu sou salvo e agora eu preciso. Não, ela é uma prova. Lembra que eu falei a semana passada sobre o selo que o Espírito Santo nos dá na medida que respondemos para ele, ele permanece? Então, se nós somos eleitos para a santidade e não para o pecado, como somos salvos do pecado e não no pecado? Somos salvos do pecado e não no pecado. Ou seja, eu tenho direito de escolha. É aquilo que eu costumo falar. Tem pessoas que é preso no vício do cigarro. Aí ela diz, eu sou livre. Mas se você disser, para de fumar, ela não consegue parar de fumar. Ela não tem direito de escolha. Ela está presa naquele vício. Né? Então, quando Jesus vem, é mais ou menos assim. Ela olha para o cigarro e diz, não, eu tenho direito de escolher. Eu não quero mais fumar. Então, ela larga o cigarro. Então, ela tem direito de escolher. Quando você é escravo do pecado, você não tem direito de escolha. Você está sempre servindo ao pecado. Mas quando Jesus vem com a sua eleição, com a sua salvação, ele te dá o direito de você escolher. Né? Ou seja, por isso que Paulo vai dizer que somos livres. Né? Uma pessoa que se diz segura na sua salvação e não vive em santidade, está provando para a humanidade que ela não é digna e nem eleita daquilo que Deus está preparando. Aqueles que não são santos, que não procuram essa santificação, não podem ter comunhão com Deus, nem jamais verão a Deus. Né? Irmãos, não se engane, não se engane. Você não vai viver para sempre. O teu dia pode chegar. E quando o teu dia chegar, você vai dar de frente com Cristo, que é o sol da justiça. Se prepare para esse dia, meu querido. Né? Santifique-se para que você possa ver Deus e Ele possa dizer para você, vinde benditos do meu Pai. Né? Porque a Bíblia diz que na presença de Deus, na eternidade, só entrará os santos. Uma pessoa que não ama a santidade, mas é devassa, ela não vai suportar o céu.
Uma pessoa que não amou a santidade na terra, ela não vai suportar a santidade de Deus. Se ela não conseguiu ser santa de uma forma tão superficial que é aqui na terra, você acha que ela vai suportar a santidade de Deus? Ela precisa ter uma vida irrepreensível além da santidade, porque Deus nos chamou para ser irrepreensíveis, conceber toda vida a Deus e todo homem ser uma oferta viva a Deus. Paulo deixa bem claro isso. Ou seja, cada parte do meu ser. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com a forma que eu pratico as minhas relações sexuais, porque o meu corpo pertence a Deus, né? Ele é do Senhor. O Espírito Santo trabalha nele. E tudo que sai de dentro de mim se torna imundo. Então eu preciso tomar cuidado com a forma que eu cuido do meu corpo. Cada parte da nossa vida, nosso trabalho, nosso lavar de prato, varrer de casa, sair de manhã para trabalhar, ficar com a família no parque, nosso lazer, nossa vida familiar, tudo isso deve ser uma oferenda ao próprio Deus. Essa é a vida do eleito. Ele deve entender que ele está na presença de Deus. E por estar na presença de Deus, a santidade de Deus envolve ele. Então, irmãos, não peque na presença do Senhor. Seja santo. Porque a revista vai nos dizer que nós somos predestinados. Para quê? Para ser filhos de adoção. Efésios 1:5. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, eu preciso ser participante dessa glória de Deus. Se Deus predestinou a mim para si mesmo, quando eu estou falando de que Deus nos predestinou, Paulo está falando com o povo que está em Cristo. Ele não está falando do indivíduo em si. Por quê? Porque a palavra predestinar significa antecipar. Por mais que Adão viesse pecar, por mais que o homem não quisesse Deus, por mais que o homem viesse ser infiel, Deus, ele já se antecipou com seu plano glorioso de trazer toda a humanidade para si mesmo. Então Deus, ele determinou o futuro. Isso se aplica aos propósitos de Deus, incluso a sua igreja, ou seja, a um povo que está em Cristo Jesus. Independente dos erros, independente dos pecados, independente, né? Porque eu vou ser sempre pecador. Então, independente disso, Deus não falhou. Por mais que venhamos ser infiéis, Deus permanece fiel. Então, há um privilégio dessa adoção. A Maria está dizendo, se muitos não aguentam um puxão de orelha para seguir para uma santidade, imagina andar com Deus. Isso é verdade. Muitos não aguentam um puxão de orelha, mas aqueles que ensinam e foram chamados para levar o caminho, a Bíblia diz, trazei a força àqueles que vão a passos largos para o inferno. Então é igual um menino que vai atravessar a rua, uns 5 anos de idade, uma rua movimentada. O que é que a mãe faz? Puxa o braço dele. Ele chora, ele grita, ele esperneia, mas a mãe está lá, segurando o braço dele. Aquilo move ela para alguma coisa? O choro dele comove? Não, porque ela sabe que está salvando a vida. Então, esposas queridas, se vocês estão salvando a vida dos seus esposos, mantenham a sua postura. Segura no braço, que senão vai atravessar a rua e vai morrer. Amém? Vamos falar sobre o privilégio dessa adoção, de sermos filhos adotados por meio de Cristo Jesus. Sobre a lei romana, né, sobre a lei a qual Paulo está falando, os filhos adotados tinham o mesmo direito, o mesmo privilégio de um filho biológico. Então, mesmo que tivessem sido escravos, por mais que fosse, vamos colocar um termo muito usado nesses dias, né? Entre o negro e o branco, né? Está sendo muito polêmico isso. Por mais que fosse um escravo negro, igual muitos dizem, é rejeitado, é isso, por mais que fosse, se aquele patrão dissesse, eu vou adotá-lo, aquele jovem
tinha o mesmo direito do seu filho biológico. Então, mesmo que tivesse sido um escravo, mas que fosse qualquer um que seja, e ele sendo adotado, ele tinha o mesmo direito de herança, em herdeiro pleno em toda a família. Então, quem crê em Jesus Cristo e está nele, tem o direito de desfrutar da mesma herança de Abraão, do mesmo jardim que Adão. Olha isso, querido, que você está perdendo. Te prosperarei onde pisar a planta dos teus pés, serás próspero. Isaac foi mais rico que Abraão, porque ele conseguiu andar mais do que o pai dele. Irmão, o que você está perdendo? Vamos parar de retroceder. Vamos parar de perder. Vamos, desculpa a palavra, vamos parar de ser idiota. Vamos parar de ser burro. Vai fazer alguma coisa para que você desfrute da tua herança. Meus Tabajara, pelo amor de Deus. Vamos se apegar com a herança que é minha. Jesus me deu. Ele me adotou para o reino. Ninguém tem o direito, irmão, de achar que a justiça e o amor de Deus não está sobre ele. Pois quem assim pensa está negando o favor de Deus, está sendo ingrato. Ninguém tem o direito de achar que Deus não o amou. Ninguém tem o direito de achar que Deus não cuida dele. Ninguém tem o direito de achar que a justiça de Deus não está sobre ele. Irmãos, eu fui caluniada por esses dias sobre muitas pessoas. Não foram uma, nem duas, nem três. Muitas pessoas. Muitas mesmo. A afronta e a calúnia, eu vou dizer assim, poderia ter vindo atrás de dentro da minha própria casa. Mas eu coloquei minha cabeça no lugar e eu preciso entender que a justiça de Deus está sobre mim. E eu não posso negar isso, porque Cristo provou isso para mim. Então, é mais ou menos assim, dane-se o mundo, estou andando e cagando para vocês. Eu estou andando com Cristo, eu preciso prosseguir para o alvo. Temos que crer no amanhã. Não vou dizer que você não chora, que você não passa luta, você, claro, o meu psique, eu tenho meus temperamentos, mas eu preciso entender aonde eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Eu tenho que entender que temos que crer no amanhã, pois ninguém foi excluído de Deus. Eu preciso crer que amanhã vai ser melhor, porque ninguém foi excluído da promessa. O importante, Cristo fez, ele viveu, ele cumpriu e ele provou. Irmãos, Abraão, em Gênesis 15, fez um pacto com animais de 3 anos. E este pacto, ele cortou os animais ao meio. Uma parte era dele, outra parte de Deus. E neste pacto, Deus promete todas as bênçãos espirituais e terrenas sobre a vida de Abraão e sobre a sua geração. Em Êxodo 12, Israel tem que passar o sangue nos umbrais para mostrar que tinha a mesma fé de Abraão. O pacto feito com Abraão foi reafirmado com sangue nos umbrais. E em Cristo, tudo isso se cumpre, porque agora ele traz um novo povo para esta aliança, para este pacto, reafirmando com seu sangue na cruz. Irmãos, preste atenção nisso. Então, em Cristo, tudo se cumpre. Não é isso? Porque o fim da lei é Cristo. É o fim da lei do pecado, pois todo aquele que pecar morrerá. O fim de tudo é Cristo. O propósito de Deus, o pacto das promessas, da aliança, de ser glorioso, de ser poderoso, de ser próspero, de ser grande, sei lá o que você quer pensar de você. Eu penso tudo de bom, irmão. Posso estar gorda, eu me acho linda, magra, sei lá, eu penso tudo de bom. O pacto feito com Abraão foi reafirmado por Israel. Hebreus 11, Heróis na Fé, fala desses homens que viveram nessa mesma fé. Por quê? Porque eu tenho o direito de viver isso.
E ninguém pode mudar isso de mim. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. João 12. A todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem filhos daqueles que creem no seu nome. Êxodo 4, 22. Então dirás a Faraó, assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel. Então Deus tinha um filho primogênito, era Israel. Agora Deus pega uma nova aliança, ele adota novos filhos e inclui nessa herança, nesses primogênitos, a qual agora eu faço parte disso. Então, para quem o apóstolo Paulo escreveu essa passagem? Para uma pessoa em particular? Não. Ele escreve para a igreja, para este povo, que agora fazem parte dessa noção, a igreja. Ele não está se dirigindo a pessoas específicas, a pronomes. O pronome que ele se refere está no plural. Nos predestinou, nos elegeu. Ele está mandando uma carta à igreja. Ele está falando de pessoas que estão em Cristo. Em Cristo fomos eleitos. Em Cristo a igreja foi eleita para a salvação. Mesmo que muitos não permaneçam nela, ele vai para ela. Mesmo que muitos não permaneçam, o propósito de Deus permanece. Mesmo que muitos não permaneçam na igreja, o propósito de Deus está nela. Ela vai para ela e a igreja vai estar sempre com Cristo. A igreja é um povo específico, a qual Deus une judeus e gentios. Mesmo que muitos não queiram fazer parte disso, Deus tem um plano para esses que estão nessa igreja. Então a igreja vai para Deus, vai estar com Deus, seja no céu, seja na Nova Jerusalém, onde você quiser imaginar. Em Cristo, a igreja foi eleita para a salvação, mesmo que muitos não permaneçam nela. A igreja vai para o céu, sim. Ela vai subir e descer como os anjos, sim. Pois Jacó viu uma escada que descia dos céus e ligava com a terra. Haverá uma colônia dos céus aqui na terra. Então, Paulo não está falando de pessoas no singular, ele está falando da igreja, que é formada de um conjunto de pessoas. Se você não está nesse conjunto de pessoas, irmão, certamente você irá para o inferno. Eu preciso ter comunhão no templo. Eu preciso estar entre quatro paredes, pois é lá que eu sou moldado. É lá, olha, e lá eu não sei quem são os eleitos. Por isso, faço a vontade de Deus a todos. Por isso eu preciso estar na igreja, no templo. Eu não sei se a eleita é a Sandra, eu não sei se a eleita é a Mônica, eu não sei se a eleita é a Tereza, é a Gabriela, é a Fran, é a Isabel, é o Marcelo. Eu preciso servir a esses pequeninos porque Cristo serviu. Eu não sei quem é a igreja, então eu preciso estar lá. E lá eu sou moldado, como? Através das falhas da Mônica, através das falhas da Isabel, com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas, com as nossas forças, nós somos moldados e lapidados em Deus. Veja o que Paulo diz em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a minha salvação, mas as coisas que eu faço, eu esqueço das coisas para trás, fico e avanço para o alto, para diante. Prossigo para o meu alvo, que é a soberana vocação a qual Cristo me chamou. Se Paulo acreditasse numa predestinação específica para uma pessoa, isto é, que o céu já estava garantido, que ele já era salvo, ele não deveria ter falado dessa forma. Quanto a mim, já alcancei a minha salvação, era assim que ele ia falar. Mas ele deixa bem claro, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado. Né? Então, que você possa entender
que a eleição de Deus e a predestinação de Deus foi específica, é um plano que Paulo apresenta para o povo. Mas ele não está falando de Deus ter escolhido fulano e não ter escolhido ciclano. Está falando do plano de Deus, que é perfeito, independente daqueles que vão estar ou não. Deu para vocês entenderem isso? Então, que fique bem claro para vocês, eleição, predestinação, e nós vamos ficar por aqui. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, porque é um assunto polêmico, você põe no grupo e a gente vai estar respondendo, amém? Deus abençoe, um bom domingo a todos. Fiquem com Deus.